Você sabia que o seu cliente ele decide se vai comprar antes mesmo de ouvir a sua oferta? E o caminho da compra sempre é o seu cérebro, ele toma a decisão de compra com base em emoção. Depois que ele vem justificando com lógica para você não se sentir mal por ter feito aquela compra. Sabe aquela compra que você faz por impulso? É 100% emocional. E até a compra que muitas vezes você faz pensando nela também é emocional. Ah, mas tem muitas pessoas envolvidas, é uma venda B2B, tudo bem, toda venda é emocional. A gente justifica ela com lógica. E hoje você vai aprender como é que o cérebro faz essa compra e o melhor, você vai sair daqui pronto para conseguir utilizar com naturalidade, sem ficar parecendo aquele vendedor chatão. Meu nome é Felipe Barroso, eu sou gestor comercial, especialista em vendas e já ajudei centenas de empresários a aumentar o faturamento da empresa de forma previsível e escalável. E todos eles dobraram o faturamento aplicando isso que você vai aprender agora. E antes de entrar nos gatilhos mentais, eu queria falar para você que quando você está vendendo, você imagina que você está vendendo para um cérebro só uma pessoa ali. Mas na verdade você está vendendo para três cérebros. Como assim três cérebros? Se a gente olhar a teoria do Paul McCallum, o cérebro é dividido, entre aspas ali, né? Não tem bem essa divisão clara, mas em três, que é o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, o reptiliano é aquele que é mais sobre instinto, sobrevivência. O límbico, ele já é mais voltado para a parte emocional, como faz você sentir as emoções. E o seu neocórtex é a parte que já toma decisões mais lógicas, é a parte mais moderna do cérebro. Então, você nunca está vendendo só para um cérebro, você está vendendo para os três. E o principal, o cérebro reptiliano, que é aquele inicial ali, ele fica entendendo o que é perigo, o que não é perigo. E ele não deixa, ele não passa a informação para o seu neocórtex se ele entender que aquilo lá é um perigo. Aquele famoso instinto de luta, de sobrevivência. Se ele entende que é perigo, ou ele trava, ou ele luta, ou ele foge. Então, se você chega para vender e parece que você é muito ameaçador, ou se a pessoa sente que ela vai ser enganada, o que acontece? Você não está falando com o neocórtex, você não está falando com a parte racional do cérebro dela. Você está falando diretamente com o cérebro reptiliano. E esse cérebro reptiliano, ele só está falando, isso é perigo, sai fora, isso é perigo, sai fora. Então, todo argumento de venda que você está construindo está indo para o lixo, simplesmente porque você está falando com o cérebro reptiliano. E ele está só se defendendo e não mandando a informação para o neocórtex ali do seu cliente. Então, o primeiro passo ali é você não chegar de uma forma que assuste, é você chegar de uma forma que a pessoa queira te ouvir. E para isso existem várias técnicas de rapport. Inclusive, vou gravar muitos vídeos falando sobre rapport para vocês entenderem o melhor jeito de você chegar, falar com o seu cliente e ele sentir que você é alguém que ele pode confiar. E aí, você conseguindo fazer isso, agora a gente passa para a segunda etapa, que é o caminho da venda. Venda emocional justificada com lógica. Então, o seu cliente ele decide se vai comprar antes mesmo de ouvir a sua oferta. Primeiro ele vai sentir e só depois que ele vai comprar. E se você não souber como ativar os gatilhos certos, você vai perder a venda mesmo tendo uma oferta incrível. Além disso, para a venda acontecer, também na cabeça do seu cliente, ele tem que entender uma coisa que Jordan Belfort, o famoso lobo de Wall Street, chamou de os 3-10. O que são esses 3-10? Se seu cliente entender que, primeiro 10, que você é uma autoridade, você já tem um ponto positivo para ele comprar com você. Segundo, seu cliente tem que entender que de 0 a 10, a sua empresa é uma referência para ele, é nota 10. Agora o caminho da venda já está mais próximo. E o terceiro ponto, o seu cliente tem que amar a solução que você está oferecendo para ele. Então esses são os 3-10. E quando a gente consegue atingir esses 3-10 na cabeça do cliente, um 10 para você como especialista, um 10 para sua empresa como uma empresa que tem nome, e um 10 para o seu produto, para a sua solução, aí sim o cliente vai querer fazer a compra com você. Agora um ponto importante, se algum desses 10 aqui que eu falei não atingir a nota máxima, a venda não acontece. Se o seu cliente te amar como vendedor, gostou ali do seu produto, mas não confia na sua empresa, ele vai falar: nossa, eu gostei. Já escutou isso? Eu gostei muito de você, mas eu encontrei uma outra empresa aqui, aí ou cobra mais barato, ou que tem a solução tal. A verdade é que você não conseguiu atingir os 3-10. Então, 3-10, anota isso aí.
10 de especialista, o seu cliente tem que sentir que de 0 a 10 você é um especialista nota 10, a sua empresa é uma empresa nota 10 e que a solução que você está ofertando também é nota 10. Atingindo esses 3 10, a venda certamente acontece. Se a venda não está acontecendo, algum desses 10 não bateu 10 ali. Legal? Então agora a gente já entendeu como é que funciona a compra como um todo. Primeiro, como é que eu tenho que falar para não ativar o cérebro reptiliano e levantar o que a gente chama de sales shield, né? Que é eu já levanto o escudo de defesa contra a venda antes mesmo de escutar o que você tem para falar. Depois que eu não ativei o cérebro reptiliano, eu venho criando um caminho e conduzindo para chegar nos 310. Consegui atingir esses 310? Show de bola. E agora tem formas e gatilhos mentais para você aumentar essa sua persuasão e conseguir chegar nesse caminho muito mais rápido, muito mais fácil. E eu vou explicar aqui para vocês agora 10 gatilhos mentais para vocês utilizarem nas suas vendas. O primeiro é o gatilho mental da autoridade. Só uma explicação breve e rápida. Por que gatilho mental funciona, né? Se você vê o livro As Armas da Persuasão, tem um efeito chamado de click zoom. O que é esse efeito click zoom? É aquele efeito que o seu cérebro simplesmente vê uma situação e reage a ela. Isso vem desde as épocas antigas, é instinto de sobrevivência mesmo. Quando seus ancestrais viam uma manada correndo, se ele ficasse esperando para ver o que estava acontecendo, era perigoso ele morrer para um predador. E aí quem fazia isso não procriava, não passava os genes para frente, e esse DNA de quem ficava esperando não vai ir para frente. Então assim, sempre quem seguia esses conceitos conseguia passar os genes para frente e passar esse conhecimento, essa inteligência, ensinar os filhos e por aí vai. Então foi criando esse efeito clique zoom e os gatilhos mentais nada mais são do que entender quais são esses efeitos que fazem você querer dizer sim de uma forma mais rápida e ativar eles no cérebro na hora que você está persuadindo o cliente ali a fazer uma compra com você, beleza? Então, o primeiro gatilho mental é o da autoridade. Sempre a gente tende a respeitar quem é a autoridade. Por quê? Se tem uma casa ali que está saindo fumaça e o bombeiro fala para você, ó, não vai lá não, viu? É perigoso. Ele tá fardado, ele é uma autoridade. Você entrar lá, sua chance de morrer é maior. Se um médico fala para você, ó, você tem que tomar esse remédio, aquele. Se você não seguir a orientação, a chance de você morrer é maior. Então, tende, na história, a gente seguir a palavra de quem é a autoridade, porque isso faz a gente ter mais chance de ter sucesso, de sobreviver. Então, esse gatilho, quando ele é utilizado, você tem maior chance de influenciar. Uma vez eu contratei um serviço de quiropraxia, o cara ele usou perfeitamente esse gatilho da autoridade comigo. Ele fez a sessão de quiropraxia e ele falou para mim assim, ó, amanhã eu quero você aqui de novo para entender como é que ficou como é que ficou, se você ficou melhor, não ficou melhor e por aí vai, né? Como é que ficou o resultado. E aí eu pensei, pô, se o médico falou, né, ele tá ali de jaleco, tudo certinho, eu vou voltar porque pode ser que tenha um problema comigo, ó, gatilho da autoridade. Voltei no dia seguinte e ele falou, ficou tudo bem? Eu falei, ficou. Ele, então legal, ó, o protocolo e tal. E aí na hora que eu percebi, eu falei, rapaz, ele me convenceu a vir aqui no dia seguinte para me fazer um pitch de protocolo só porque ele é uma autoridade. E isso fez uma venda, tá? Já te falo que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a venda foi de uns 3 mil e poucos reais. Então, olha só o quanto ele conseguiu lucrar só por colocar um gatilho de autoridade. Às vezes, se ele tivesse feito o pitch no mesmo dia, não tinha feito a venda. Mas como ele fez eu voltar no dia seguinte, ele concretizou a venda. Então, você já pode utilizar isso aí, gatilho de autoridade, se considerar uma autoridade, falar, eu sou especialista em X, aí coloca o seu ramo e eu estou aqui para te ajudar. Então, gatilho da autoridade, anota aí já para usar. Vamos agora para o segundo gatilho, que é o gatilho da prova social. Se você conhece alguém que falou, já fui, ó, tem 2 restaurantes. O da esquerda sempre está mais cheio. E esse já é um gatilho, tá? É o gatilho da manada. Quando tem muita pessoa num lugar, tende você querer ir naquele lá, porque parece que é melhor. Claro que eu sei que vai ter pessoa que vai falar, não, eu não gosto, eu vou no do lado, porque eu acho que o atendimento é pior. Ok, você é um em uma exceção. Porque se aquele tá cheio, um monte de pessoa foi lá exatamente pelo gatilho da manada. Entendi que você foi em outro, mas é um gatilho e saiba que se você usar aí na sua empresa, vai atrair mais clientes. Então, como eu faço isso? Falo que está sempre cheio, vou colocando alguns pontos ali no meu script de venda, demonstrando que eu tenho muitas pessoas me contratando.
Então isso vai fazer ter mais chance de você ser contratado. Tinha uma empresa aí, algumas empresas, quando eu ia fazer reunião antigamente, levava uma pilha de contrato e falavam, ó, tudo isso aqui é de contrato, deixa eu até pegar um aqui para você. Então eles colocavam esse gatilho de manada de, ó, eu tô fechando um monte, tá vendo? Se tem um monte de pessoa me contratando, então eu sou confiável. Eu acabei até pulando aqui, fui pro gatilho da manada, antes de falar do gatilho da prova social, que era o segundo gatilho, de prova social, mas só para vocês entenderem essa dinâmica, tá? Já dá para usar aí o gatilho da manada. Então, vamos voltar ao exemplo. Tem dois restaurantes, um tá com a prova da manada, ou seja, tem um monte de pessoas na fila, e o outro, alguém de confiança sua falou, ó, vai ter dois restaurantes, um do lado do outro, um é muito cheio, mas o que é cheio, a comida não é muito boa não. Agora, o que tá do lado, esse sim, é a melhor comida que eu já comi na vida. Olha só essa prova social. A chance de agora você ir no restaurante do lado, que tem menos fila, é muito maior. Porque saiu da boca de alguém que você confia que realmente aquele restaurante é o melhor. Mas não precisa ser só da boca de alguém que você confia, tá? Pode ser também de clientes. Então, sempre que você prestar um serviço, grava vídeo, pede depoimento do seu cliente. Ah, mas meus clientes não querem me dar depoimento. Então, marca uma call com eles e grava essa call. Ó, senhor Ciclano, como é que foi o atendimento? Você gostou? Você realmente teve um aumento de faturamento? Como é que era antes de ter a consultoria? Como é que é agora? Você começa a conversar com ele fazendo perguntas. E no final você fala, ó, Ciclano, isso aqui eu gravei para a gente ter aqui como fins de passar para os nossos funcionários, eles entenderem como que a gente pode ajudar. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente pode utilizar esse seu vídeo como depoimento para mostrar para outras clientes que estão pensando em comprar igual você estava naquela época e conseguir realmente ajudar mais empresários? Olha esse exemplo que eu dei agora. Se a pessoa está muito contente com o seu serviço, já está gravado, já está tudo certo, ela vai aceitar. E aí você vai começar a ter vídeos de depoimento para na hora de uma venda você conseguir enviar esses vídeos. Isso aí muda o jogo 100%. E agora vamos para o terceiro gatilho, que é o gatilho da escassez. Como que a gente utiliza escassez? As empresas sempre fazem isso, colocam 100 unidades e você pode perder a sua. Então, escassez é quando a gente força a pessoa a se mover. Ela não tem a comodidade de ter aquilo o tempo inteiro. E você pode fazer isso com promoções, você pode fazer isso de muitas e muitas formas. Você vê um monte de site que coloca, né? Restam apenas 5 vagas. Isso muitas vezes pode ser verdade. Você pode usar a escassez real, tá? E eu aconselho muito você usar a escassez real. Você cria uma promoção, você cria, não precisa ser promoção de dar desconto, pode ser de entregar um bônus. Você cria real uma escassez. Ou às vezes, tá numa fase onde sua empresa tá vendendo muito. E aí, por mais que seu itinerário, sei lá, sua agenda amanhã não tá cheia, você pode falar para o seu cliente, ó, costuma encher muito rápido a minha agenda, meu itinerário, costuma encher muito rápido. Então, se você entendeu o que é para você, vamos já deixar agendado, porque assim a gente já reserva a vaga e você não precisa ficar preocupado com isso. Depois, se você quiser, tá reagendando, remarcando, a gente pode fazer isso aí também, não tem problema, tá? Mas a gente já deixa aqui reservado para deixar você mais tranquilo. Então a gente utiliza o gatilho da escassez para aumentar ainda mais a chance do cliente contratar ali com você, tirar ele da inércia, para ele não querer parar para pensar. Então a gente utiliza esse gatilho da escassez. E aí o gatilho 4 seria o gatilho da manada, que eu já expliquei aqui para vocês. Vamos então para o gatilho 5 de reciprocidade. Reciprocidade é um dos gatilhos que a humanidade mais usou para a evolução. Porque se a gente voltar no tempo, quando não tinha dinheiro, quando era mais escambo, como é que funcionava? Você fazia, ajudava alguém a fazer alguma coisa e essa pessoa ficava te devendo um favor, ela se sentia grata a você. E aí ela depois pegava e te prestava um favor. Então isso veio passando de geração para geração. Geralmente, os seus pais, os avós, eles vão pressionando você a ser grato pelas pessoas, a em fazer favor para as pessoas fazerem favores para você também. E quando você não é recíproco, você é mal visto por toda a sociedade. Então isso meio que entrou na mente de todo mundo como um gatilho mental também. E quando a gente sabe usar isso a nosso favor, a gente consegue fazer muito mais venda. Como é que eu faço isso? Por exemplo, fazendo um vídeo de conteúdo aqui para vocês, eu já estou utilizando o gatilho da reciprocidade. Eu realmente quero ajudar o seu time comercial a vender mais, eu quero ajudar você que é vendedor a vender mais também. Então eu venho aqui, primeiro entrego um conteúdo de alto valor, para você olhar e falar, nossa, que legal, e ser grato. E aí aumenta a chance de você contratar um serviço meu futuramente.
Então, essa é uma forma. Só que existem várias formas. Tem case de vendedor aí que deu MacBook para cliente, para 10 clientes lá, e aí ele conseguiu fazer venda de milhões para 2, e uma coisa que antes ele não tinha essa taxa de conversão numa venda tão alta. Tem vários e vários e vários exemplos que vocês conseguem procurar na internet, inclusive no livro Armas da Persuasão tem também, de como o gatilho da reciprocidade funciona. Mas aqui eu estou explicando para vocês exatamente como fazer isso e ativar dentro da empresa e por que que isso dá certo. O mais importante, por que que dá certo? E aí dentro de cada gatilho ainda tem variações, tá? Ainda tem um que é da reciprocidade seguido de recuo, que é quando a pessoa chega para você e fala assim, ó, você quer comprar esse fone, esse microfone aqui, ó, ele fica no valor de R$ 1.000. E você fala, não, 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 obrigado, não quero. Ah, então você compra só esse ticket aqui para me ajudar com as vendas que a gente tem. Você se sente no dever de ajudar num ticket de R$ 1. Só que se a pessoa chegasse para você e falasse, ó, compra esse ticket de R$ 1 meu, você fala, não, tô sem dinheiro agora. Mas como ela negou uma coisa para você de um valor muito mais alto, então, seguido de um recuo, ela se sente no dever de te ajudar com um serviço menor. Isso quem usa muito é escoteiro também. Ó, você compra, esse exemplo tem no livro, você compraria, me ajudaria com uma doação de US$ 25 para a gente fazer um evento de caridade, tal, 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 tal. A pessoa fala, pô, já tô sem dinheiro. Ah, você pode só comprar um biscoito, então, de US$ 1? O objetivo principal sempre foi vender o biscoito. Nunca foi ganhar a doação. Então, um gatilho fundamental para você estar utilizando aí também é o gatilho da reciprocidade. E quanto mais você tem interesse genuíno pelo seu cliente, quanto mais você realmente se importa com ele, mais grato o cliente vai ser a você e você vai estar utilizando esse gatilho de reciprocidade. O sexto, gatilho de afinidade, você consegue isso muito com rapport. As pessoas elas compram de quem elas gostam. Então não seja um vendedor, seja um cara que entende a dor do seu cliente, se preocupa com ele genuinamente e é um parceiro de solução. Aí sim você vai começar a vender muito mais. Inclusive, com esse gatilho de afinidade, você consegue entender que ele funciona porque você é muito mais propenso a falar sim para os seus amigos, para os seus parentes, do que para um estranho. Então, quando você começa a criar uma conexão genuína com o seu cliente, e a gente já falou de rapport ali em cima, para ter cuidado com o cérebro reptiliano e tudo mais. Só que agora, se você continuar reforçando isso, se você tem interesse genuíno pelo seu cliente, isso Dale Carnegie já falava muito já, inclusive no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você realmente tem interesse genuíno pelo seu cliente, ele vai ter um rapport muito maior com você, ele vai ter uma afinidade muito maior. E outra coisa, o seu cérebro, ele também tende a querer tomar decisões pelas quais ele já sabe já. Se você gosta muito de jazz, por exemplo, ok, o seu cérebro vai querer ir para lugares que tem esse ambiente. E aí, se você me conhece, vê que eu gosto muito de jazz também, e eu tô te dando uma outra solução, o seu cérebro meio que assimila, ó. Esse cara, ele é meio que igual eu, ele também gosta mais ou menos das coisas que eu gosto, então a gente tem afinidade. Logo, se ele tá me indicando isso, a chance de eu gostar disso também, porque eu já gosto dessa outra coisa aqui, é muito grande. Então você também tem mais chance de aumentar suas conversões com o gatilho de afinidade. E aí a gente já vai pro próximo gatilho, que é o gatilho da coerência e do compromisso. O que a gente acabou de falar agora, que seu cérebro tende a tomar as decisões que ele já tomou. Porque todo cérebro, todo sistema, na verdade, tende a querer gastar a menor quantidade de energia possível para ter maior chance de sobrevivência. Então você ficar repensando decisão várias vezes no dia, isso vai queimar muita energia. Então o que seu cérebro tende a fazer? Se eu gostava disso, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Aí a famosa rotina, né? Logo, se você conseguir compromissos, micro compromissos com o seu cliente, a chance dele não voltar atrás é muito maior. Teve uma vez que eu fui comprar um bolo, era aniversário de um colaborador, e aí eu peguei e falei para a pessoa: "Não, eu quero esse bolo aqui". E aí beleza, aí eu falei para ela: "Quero esse bolo", ela reservou, já estava embalando, e aí eu achei um outro bolo que eu gostava mais. E de vez de eu ir lá e falar assim: "Troca o bolo para mim", só porque eu já tinha me comprometido, é esse mesmo que você quer? Sim, é esse, feito tudo isso, eu já não quis voltar atrás da palavra. Na hora eu não percebi que tinha tudo isso, gatilho mental. Só que a verdade é que realmente tinha. E aí você pode levantar a mão, comentar aqui e falar, mas eu sou a pessoa que vou falar para trocar. Ok, isso vai acontecer. Não é que o gatilho mental
bateu, funcionou 100% das vezes. Mas funciona uma grande maioria das vezes. E se você utilizar ele na sua venda, você vai acabar conseguindo trazer pessoas que vão entrar nesse gatilho mental. Tem pessoa que não entra em um, mas entra no outro. Isso aí é variado, tá? Mas só para demonstrar, ele funciona. As pessoas tendem a ser coerentes com o que elas falam. Então, se você conseguir que o cliente assine um orçamento, faça a entrada de um valor menor, que ele crie um compromisso verbal assinado de alguma forma, a chance dele não voltar atrás é muito maior. Então, sempre que for entrar numa venda, também busque criar esses micropactos, microcompromissos para fazer o seu cliente continuar na venda com maior coerência. E vamos já para o próximo gatilho, que é o gatilho da novidade. Todo mundo gosta de comprar o que é novo. Se você parecer igual todo mundo, você vai ser julgado pelo preço. Então, gatilho da novidade vai te ajudar a vender muito mais. Se você parar para analisar, a Apple, ela faz o que todos os anos? Lança um celular novo, e não só a Apple, a Samsung e as gigantes do mercado. Porque sempre o que é novo vende mais. Isso é comprovado com estudo, tá? Sempre o que é novo tende a vender mais. As pessoas gostam do que é novo. Por isso que tem coleção de roupa, por isso que tem tudo isso que vem trazendo coisas novas. Isso fomenta o mercado. Então o gatilho da novidade é algo que vai fazer você também vender muito mais. Às vezes criar um material novo, ter um material novo, um produto, pode ser o mesmo produto só recapeado, digamos assim, mas só de ser algo novo já aumenta as suas chances de vender. Porque instintivamente as pessoas gostam de coisa nova e o novo vende mais. Então, crie novidades aí no seu negócio, nos seus produtos, crie formas de ter novidade, não precisa ser realmente uma coisa nova, você não precisa ficar reinventando a roda toda hora, tá? Você pode simplesmente colocar um detalhe e falar que esse agora é novidade, porque isso já aumenta as suas vendas. Temos também o gatilho do contraste. E aí o gatilho do contraste ele já se assemelha bastante com aquele que eu falei que é seguido de recuo. Por quê? O contraste, de vez de você chegar mostrando o produto mais barato para depois ir para o produto com valor mais alto, isso vai dar um contraste, a pessoa vai falar, meu, eu não quero isso. Então a gente tenta criar um contraste invertido. Você já viu aquelas pegadinhas que... Pegadinhas não, aquelas piadas que falam, ó, seu filho, ele morreu. E aí a pessoa, meu, pelo amor de Deus, eu não acredito que meu filho morreu, como é que eu vou viver sem ele agora, tal. Meu Deus, eu não aguento mais isso. E aí o médico fala pra pessoa, calma, 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 eu tava brincando, ele não morreu, mas ele tá tetraplégico, tá? E a pessoa, tipo, ainda é ruim, mas agora ok. Se ela só tivesse falado, ele tá tetraplégico, primeiro ia ser o mesmo choque. Então a gente sempre cria contraste do maior pro menor. Se você vê, seu filho tava bom e agora tá tetraplégico, é um grito muito grande. É um contraste invertido. E com os produtos que você apresenta é a mesma coisa. Você nunca começa apresentando do produto com valor mais baixo. Isso é até falta de confiança. Você apresentar o produto mais baixo para depois ir para o mais alto. Primeiro você apresenta o produto mais alto, porque o seu cliente vai olhar e falar: nossa, eu quero esse produto, tudo de bom. E aí ele vai ver que às vezes não tem dinheiro. Tá, mas eu consigo comprar esse outro menor aqui que também é muito bom. E ok, então eu fico com esse menor. Então é diferente eu vir e pedir para você: tem como você me emprestar R$ 100? Você fala: não. Agora você fala: meu, você consegue me emprestar R$ 10.000? Meu, não consigo. Ah, você consegue só 100 então para ajudar? Você vê que é mais ou menos a mesma técnica ali, só que aqui a gente está utilizando ela como contraste, que você pode fazer isso sem primeiro fazer um pedido, né? Que aqui eu estou fazendo de novo daquela forma. Mas você pode utilizar isso nos preços aí da forma que você apresenta. E esses últimos dois que eu vou falar agora vai até passar, mas é porque eles não são bem um gatilho mental, apesar de você conseguir utilizar ali como, né? Primeiro, histórias. Sempre conte histórias, crie narrativa. O storytelling vende muito. Então, você conta histórias e cases parecidos, você faz o seu cliente já se imaginar com o benefício do seu produto. Imagina você lá vendo tal coisa. Então, crie histórias, crie narrativas, porque isso vai melhorar muito a sua venda. E também ancoragem. Antes de eu te mostrar o produto, eu vou te falar de várias soluções que são muito mais altas. O valor é muito maior do que o valor que você pagaria pelo produto. Então, se o valor do produto é 10.000, eu vou às vezes te mostrar o custo de você não ter esse produto, que é 100.000. Eu vou te mostrar outras narrativas e vou começar a semear valores altos durante a nossa conversa. Para você ir guardando 100.000, 500.000, 80.000. E na hora que eu te falar é 5.000, você vai falar: nossa, mas isso está barato. Então, ancoragem também
funciona muito bem na hora da venda. Então quero que você entenda, gatilho mental não é só mais uma frase pronta, é uma direção para o cérebro. Ou você fala com a parte do cérebro que compra, ou você só vira mais um vendedor que explica bem e vende mal. E se isso aqui já destravou você aí, já curte esse vídeo, já compartilha com o seu time de venda, com seus amigos vendedores e segue o canal para ter ainda mais dicas.